dívidas e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratado, traí os ritos. Estamos de volta com o Atualize, hoje aqui com a gente a banda Hotel 05. Eu quero saber como é que vocês se conheceram, como a banda começou. Na verdade, eu conheço o Fred desde os anos 80. A primeira vez que a gente está tocando junto, nós tínhamos outras bandas. E Serginho toca com ele também numa banda chamada Movimento Inverso, uma banda de baile. E nós agregamos, né, Serginho com a gente, e está aí. Nós fizemos vários shows, a proposta está sendo bem aceita. E vamos em frente. E obrigado pelo convite. Como é que a gente consegue encontrar vocês? Tem o Face, Hotel 05, meu Face Marquinhos Barbosa, Fred Landim, Serginho Paravidino. Entendeu? Pelo Face acha, banda Hotel 05, tem várias fotos, alguns vídeos e o telefone tem lá, 99906-7207, é o meu. Mas para quem não anotou, pode ir lá na banda. Vai lá na banda. Entendeu? Mas falou, mais uma vez a gente agradece o convite, Amanda. Valeu. Imagina, obrigada por estarem aqui com a gente. Simone, como é que você enxerga toda essa polêmica? De uma forma bastante positiva. Eu acho que quando no Brasil você já ouviu tanta polêmica em torno de arte? Quando se falou tanto em arte no Brasil? Eu acho que a gente está num momento super feliz, né? A gente está falando de arte e principalmente de educação. Arte ligada à educação, né? Eu, pelo menos, vejo de uma maneira bem positiva. Acho que a polêmica ela vem justamente tocar na questão da educação familiar, né? Gostei muito do pastor ter falado sobre como os filhos são flechas nas mãos dos valentes, né? Porque educar também é se educar, né? É reconhecer os próprios limites. Então, quando alguém pergunta se você levaria seu filho para uma performance daquela, você tem que se perguntar quais são os seus limites para educar. Né? E talvez o que nos assuste é que outras famílias tenham outros limites diferentes dos nossos para educar, né? E principalmente para inserir a arte. A arte, muitas vezes, ela é demonizada, por vários episódios da humanidade, da história da humanidade, ela foi demonizada porque a arte ela tem justamente essa função de te suspender do cotidiano e te fazer refletir sobre o cotidiano. A arte ela não pode passar pelo patamar do gosto. Gosto é uma coisa. Você pode achar bonito, você pode achar feio. Mas você não pode julgar a arte através do seu gosto. Porque nós somos resultado de vários códigos sociais, de várias leis sociais, né, que estão implícitas ou explícitas, a gente percebe, outras não. Mas a gente não pode julgar a arte por isso, né? Eu acho que todas as pessoas que estão já num patamar melhor de educação, ou seja, as pessoas que já estão mais escolarizadas, elas têm que começar a entender a arte pelo que ela nos causa. E se ela nos causa alguma coisa, a gente tem que se questionar, enquanto indivíduo, por que aquilo mexe comigo, por que aquilo me toca, né? Se é bonito ou se é feio, não importa, mas por que aquilo me toca, né? A gente tem passado não só por esse fenômeno da performance do bicho, mas outras performances também, que têm essa função. Acho que uma questão muito cotidiana nossa é o grafite, por exemplo, que é uma arte que intervém na nossa atenção diária. Ele causa uma ruptura com o nosso dia a dia. A gente está tão no automático, aí, de repente, a gente vê uma ponte totalmente colorida, passando uma mensagem que, às vezes, nos choca ou, às vezes, nos agrada, mas, independente de qualquer coisa, ela está nos suspendendo daquele momento e causando na gente algum tipo de reflexão. Talvez o nosso grande problema seja esse ponto da reflexão. Talvez a reflexão é que nos incomode. A gente tem que começar a se perguntar por que refletir nos incomoda tanto. Por que refletir nos causa tanto
né, tanto problema. Então, por que é tão mais fácil eu tapar os olhos dos meus filhos de algumas coisas que ele vai perguntar? Ele vai me perguntar, mãe, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas fazem mais mal a determinados tipos de pessoas do que outras? Né? As crianças têm sensibilidade para perceber todas essas coisas que nós adultos fazemos. Então, a gente também tem que começar a se educar para educar também. Então, a arte ela nos ajuda muito nisso. Mas a arte não pode ser julgada. A arte está acima das leis, das convenções. É isso que a gente tem que entender. A arte é um processo mental. É um processo mental que é individual, mas depois atravessa também a sociedade, atravessa as convenções sociais, é atravessada por ela, mas ela não pode estar nesse patamar do gosto. Ah, é bonito, então pode. Ah, não é legal, meu filho, eu não sei como explicar isso para o meu filho, então isso não pode acontecer. Não é o ambiente que tem que proibir. A minha opinião, não é o ambiente que tem que proibir. Quem tem que proibir é a família. Cada família tem o seu limite. E é claro, né? Mais tarde a gente vai entender que as crianças também têm os seus limites. Né? As crianças têm o limite de raciocínio, têm o limite de entendimento. Cabe a nós, enquanto pais, adultos, educadores, entender os limites dela e também respeitar esses limites. Aí fica por conta, né, de cada um. Wellington, oi, pode falar, Latif. Não, pode falar, fica à vontade. Simone falou muito bem em defesa da questão artística, até porque, mas ela falou assim, é importante sim, esse momento em que a arte está no foco, né, está sendo discutida a função da arte, né, a liberdade do artista se expressar. Porém, nesses casos específicos que têm acontecido mais recentemente, que tem esse caso do museu, mas também tem aquela exposição do Queer Museu lá em Porto Alegre, que também foi alvo na internet, nas redes sociais, de um ataque brutal em relação a... Assim, parece que todo mundo virou crítico de arte, de repente. Então, a questão não é você dizer... você não tem o direito de dizer... de selecionar o que é arte, o que não é. De repente, apareceu um monte de gente que nunca foi a uma exposição de arte, nunca entrou no museu e começou a qualificar. Isso é arte? Então, quem é essa pessoa para determinar que aquela expressão que o artista está fornecendo para o espectador, se é arte ou não? Então, como artista, o que eu vejo é um processo muito perigoso e a classe artística está atenta a isso, porque estamos vivendo, parece que, num tempo sombrio de caça às bruxas, de demonizar o artista, de demonizar a arte, de colocar na arte a responsabilidade das mazelas do ser humano. Então, não é a arte que provoca isso. A arte não incentiva a pedofilia. Então, é bom a gente deixar claro que esse momento está sendo interessante para que haja a discussão, mas também é importante que a classe artística e também os espectadores fiquem atentos para essa onda de conservadorismo também que impera, seja ela pelo viés espiritual, seja ela pelo viés político-partidário, esse conservadorismo que ronda as redes sociais, que faz essa questão do ataque, sabe, direto e cruel, sabe, na liberdade de expressão, que é assegurado, como o advogado falou, assegurado pela Constituição brasileira. Então, você não pode criminalizar algo que é assegurado pela Constituição brasileira. Você tem liberdade de expressão. O que o ECA, que é o Estatuto, garante também ao menor, a segurança do menor, é classificação da faixa etária. Só isso, já basta. Aí entra a questão da família. Se está lá dizendo, a sinopse da exposição, a faixa etária está lá, por que a mãe leva a criança para ver essa exposição? É direito dela levar ou não? Legalmente, né? Você falou que não, mas ela se sentiu à vontade para levar a criança para ver. Agora, é interessante a gente colocar que, em nenhum dos casos, a manifestação artística foi criminalizada. A exposição de Porto Alegre, por exemplo, o Ministério Público, ligado
o juizado da criança e do adolescente fez uma vistoria técnica e afirmou categoricamente que não havia nenhuma incitação à pedofilia. E a exposição só foi interrompida por uma questão puramente capitalista, porque houve um movimento dos setores conservadores brasileiros que fizeram que os correntistas do banco onde era apresentada a exposição fizessem boicote. Então, foi o capitalismo que fez com que a exposição encerrasse, não a justiça. Tem limite para a arte? Existe um limite? Acho que não. Acho que não, porque a própria legislação brasileira, ela garante isso. Vai quem quer. Vai assistir quem quer. Você tem um direito, eu tenho um direito, enquanto artista, de fazer o que eu quiser, desde que eu não faça na rua, local público. Mas desde que eu faça em local controlado, eu faço o que eu quiser. E vai entrar nesse local controlado quem quiser ver. Então, é o direito universal. Vou completar. Não, a lei ela pode até querer limitar a arte, mas a arte em si, o conceito de arte é muito difícil de se definir. Mas a arte, o que se sabe sobre a arte é que a arte ela está acima, como eu já disse aqui antes, de quaisquer convenções sociais. Então, não existe limite para a arte, não existe limite para uma interpretação individual. Não existe limite, realmente, para a arte. Legalmente, reforço o que eu falei. Não só a arte, como a livre manifestação do pensamento, que é o que nós estamos fazendo aqui, também está constitucionalmente protegido. O que preocupa é a descontextualização daquela apresentação em imagens que reproduzem crianças presentes em um local em que um homem está nu. Né? A descontextualização da performance artística. Isso é o preocupante, além, como o Wellington falou, a sinalização do museu estava adequada, a mãe teve a iniciativa de levar a criança. E aí foi o que eu falei do conflito, né? E aí, quem que a gente vai proteger? A gente vai proteger o poder familiar, a discricionariedade do poder familiar, a forma como eu educo meu filho, ou a gente vai proteger o bem-estar da criança? E a criança também tem direito à arte, mas a arte adequada à faixa etária dela. Só pegando um gancho aqui em relação a essa exposição, a questão da rede social, porque os setores conservadores na rede social, no intuito de criminalizar a expressão artística, acabaram cometendo crime. Então, as pessoas que compartilharam as fotos, que fizeram não afã de criticar, estavam cometendo crime. Né? Então, gente, vou falar como mãe, tá? Olha só, gostei de algumas coisas que você falou sobre a arte. A gente solta um pouco a cabeça da gente assim em relação à arte, mas diante de cada um hoje defendendo um pouco do seu, eu penso que, e do jeito que está, hoje tem que ser assim, cada um defende o seu mesmo. Então, é aquilo que eu falei, eu pego a minha família com os meus filhos, defendo o meu, falo as minhas verdades. Quando eles estiverem adultos, eles vão decidir o que eles quiserem. Eu ensinei no caminho, né, que são as nossas verdades enquanto pais. Porque o artista vai se defender, o outro movimento vai se defender, porque não tem só esse movimento, porque a gente aqui está focado em uma coisa só, mas estão acontecendo vários movimentos ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa, pega o seu, acredita naquilo que você, né, tem como verdade, e cada um está tentando reproduzir a sua verdade. Isso acaba ficando muito complicado, porque as brigas por causa disso estão crescendo cada vez mais, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade, e todo mundo quer brigar porque quer a sua verdade aceita.
Então, assim, como mãe, né, que me convidaram como mãe, eu tenho feito isso. Eu tenho feito dentro da minha casa. Eu não vou discutir, não ensino os meus filhos a ter nenhum tipo de preconceito. Não podemos julgar. Isso não cabe a nós. Precisamos, podemos não concordar, mas precisamos, entre aspas, amar as pessoas, não porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque fez aquilo. Então, a gente procura sempre nessa linha estar educando. Aí ela falou também uma coisa sobre as crianças têm seus limites, ou ver até onde é o limite da criança. Eu, sinceramente, acho que criança, os limites devem ser colocados pelos pais. Eu não compactuo com essa ideia de deixa a criança dizer o que ela quer. Não assim, coisas do dia a dia, né? A gente tem que ir entendendo como é a criança, o que ela gosta, mas de coisas mais profundas, que ela não chegou a um poder de discernimento ainda. Senão, acho que não tem sentido mais o papel do pai e o papel da mãe. Então, eu acho que limites são colocados pelos responsáveis para as crianças, exatamente para dar esse norte, esse caminho, sabe? Essa sanidade. Eu falei isso já, dessa coisa de loucura no primeiro bloco. Eu fico muito preocupada do que está acontecendo com a cabeça das pessoas em relação à sanidade, porque são muitas coisas que a gente tem vivido, que a gente tem presenciado, e parece que é um pouco de loucura. Existe a loucura na arte, como você falou, a arte não tem coisas que parecem loucas. Aí, como você falou, você não viu nenhuma... O artista em si não errou, ele estava ali fazendo a arte dele. Então, eu realmente concordo que a instituição errou em não fazer valer o que estava escrito lá, mesmo se a família quisesse levar. Mesmo se a mãe quisesse entrar, eu acho que a instituição ela precisa se proteger, né, em relação à lei e ao que ela mesma está colocando ali, né? E aí eu não sei se isso partiu dos artistas, colocar classificação, né? Quem de até quantos anos, a partir de quantos anos poderia entrar, mas tinha uma classificação ali. Então, assim, tinha classificação, mas aí cabe à família entrar ou não entrar. Então, aí vai virando meio bagunça, sabe? Porque aí cada família está pensando de um jeito hoje. Cada mãe está pensando de um jeito, cada pai. A gente tem que entender que nós não temos mais... não vou entrar nesse assunto, mas nós não temos mais só um modelo de família, né? No todo, assim como era. A gente hoje tem vários modelos de família, né? Com várias maneiras de pensar. A instituição, então, deveria ter, então, na sua opinião, eu acho que se não tiver aí um controle disso aí, gente, vai virar polêmica em cima de polêmica em várias situações de todos os movimentos que têm acontecido. Então, se os programas, as instituições, se eles não se resguardarem, vai virar polêmica sempre, em cima de polêmica, cada um vai defender o seu, e eu sei que eu vou defender. Eu sei que eu vou defender a minha família, os meus filhos, até quando eu puder, até que eles se tornem adultos e decidam o que eles querem, o que tem o discernimento do que eles querem fazer. Porque não tem outro jeito. Não está tendo outro jeito. É isso. E na era da internet, as exposições já não ficam mais enquadradas dentro das salas de museus, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo. E é claro que a gente vai com música, né? Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito.
solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão cuja só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz do dia nascer feliz, do dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, do dia nascer feliz. Essa é a vida